Olá, bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente mergulha numa conexão bem curiosa no Brasil, a do dinheiro público, especificamente as emendas parlamentares, com a paixão nacional, que é o futebol. Como é que verbas do orçamento vão parar nos cofres dos clubes? A nossa base aqui é um levantamento bem detalhado do jornal O Globo. Ele rastreou, olha, pelo menos 13,5 milhões de reais que foram enviados por deputados e senadores para times de futebol nos últimos 3 anos. A nossa missão é entender como isso funciona, por que acontece e, claro, quais as implicações. Vamos olhar os casos específicos? Ok, vamos lá. Um caso que salta logo à vista é o do senador Renan Calheiros e o CSA lá de Alagoas. Ele é torcedor declarado do clube, né? Sim, sim. Inclusive estava no estádio em 2017, quando o time ganhou a Série C. E no ano passado, ele destinou R$ 1 milhão de emenda para o time. Parece ter uma ligação pessoal forte aí. Exato. E, assim, oficialmente, a justificativa para essas emendas costuma ser o apoio a projetos sociais, categoria de base, formação de jovens. Essa é a ideia, né? Certo. Só que a reportagem do Globo foi atrás da prestação de contas do CSA, no Ministério do Esporte. E o cenário que ela revela é, bem, um pouco diferente. Diferente como? Desse 1.652.000, olha só, foram para pagar salários de pessoal da equipe principal mesmo. Fisioterapeuta, roupeiro, preparadores, o técnico, até jogadores da base que já estavam integrados ao profissional. E ainda 124 mil para o chefe do departamento médico profissional. Nossa, quer dizer, o dinheiro era para a base, mas acabou pagando a estrutura principal? A presidente do clube na época, a Miriam Monte, ela falou sobre isso. Falou, ela admitiu o uso na equipe de apoio principal, mas disse que a verba, tipo, salvou o ano muito complicado para o clube e que, de forma indireta, acabou ajudando a base a funcionar também. Entendi. E o senador, o que ele diz? O senador Calheiros mantém que o objetivo era a formação de jogadores e que se houve algum desvio de finalidade, ou seja, usar o dinheiro para algo diferente do que estava no papel, isso tem que ser investigado. Hum. E aqui tem um ponto importante sobre como isso funciona, né? O Ministério do Esporte diz que, olha, se ficar comprovado o desvio, o clube tem sim que devolver o dinheiro. Ok. Mas eles ressaltam que a indicação de onde o dinheiro vai é do parlamentar. E a execução dessa verba, ou seja, o gasto, é obrigatório por lei. As emendas individuais são isso, né? Uma ferramenta para o parlamentar levar recurso para a base dele. A questão é como estão usando essa ferramenta. E tem mais uma coisa que me chamou muita atenção nesse caso do CSA, o contexto da cidade, Maceió. Sim. Enquanto o clube recebia esse milhão, a cidade estava entre as 20 piores do Brasil em saneamento básico, isso segundo o Instituto Trata Brasil. Não parece um contraste muito forte de prioridades? Sem dúvida alguma. É um ponto crucial. Levanta muitas questões sobre onde o dinheiro público está sendo alocado, né? Especialmente essas verbas que o parlamentar escolhe para onde vão, como as emendas. E não é um caso isolado, pelo visto, a reportagem também fala de Mato Grosso do Sul, a senadora Soraya Tronic, que destinou R$ 1,5 milhão para o Operário Futebol Clube. Isso, e esse anúncio teve até um certo Destaque, né? com Cafu e Pretinha no evento. Exatamente. E ela especificou a divisão. 1 milhão para a equipe feminina e 500 mil para a masculina. A justificativa foi forte no apoio ao futebol feminino, dizendo que precisa de mais visibilidade e estrutura. E a legalidade disso? A assessoria dela defendeu que está tudo dentro da lei, enquadrado como projeto de interesse social, que é uma das finalidades permitidas para essas emendas. O clube, nesse caso, preferiu não comentar na reportagem. Mas voltando àquela questão da execução ser obrigatória, isso não cria, talvez, uma dificuldade na fiscalização? Quer dizer, o parlamentar indica, o governo tem que liberar, mas quem administra é o clube. Fica meio solto. É uma tensão que existe nesse sistema sim. A ideia é dar ao parlamentar essa capacidade de atender demandas locais rapidamente, mas o controle da aplicação final, esse pode ser um desafio. Entendo. E, de novo, o contraste local aparece. Em Campo Grande, que é a cidade do operário, o Tribunal de Contas da União identificou 34 obras que usam verba federal e que estão paralisadas. Então, o dinheiro vai para o futebol, mas outras coisas ficam esperando.
A reportagem ainda menciona outros nomes, né? Cita o deputado Nicolas Ferreira e também o Ideal Futebol Clube lá de Patinga, em Minas, como um clube que recebe bastante emenda, mas não entra em tantos detalhes nesses casos. Então, resumindo um pouco, o que a gente percebe é um padrão, certo? Parlamentares usando verba do orçamento, muitas vezes dentro das regras das emendas, para apoiar clubes, seja por paixão pessoal ou por ligação com a base eleitoral. Exato. A justificativa quase sempre é o social, a base. Mas, na prática, como no caso do CSA, o dinheiro pode acabar financiando a estrutura profissional mesmo. E tudo isso acontecendo em cidades com carências básicas bem visíveis, como saneamento ou obras paradas. Exatamente. E, para além dos casos individuais, isso mostra uma questão mais estrutural, eu acho. As emendas são feitas para dar flexibilidade, para atender o local, mas podem acabar indo para projetos de grande apelo popular, como o futebol, talvez com um escrutínio menor do que outros gastos públicos. É delicado, né? Porque o futebol mexe com paixão, tem sua importância social. Sem dúvida. Mas dinheiro público exige um rigor, uma transparência, uma fiscalização, que nem sempre parece estar totalmente garantida nesses repasses para clubes. A questão que fica é essa. Como garantir que essas escolhas estejam alinhadas com um interesse público mais amplo? E talvez a reflexão final para quem nos ouve seja essa. Até que ponto a paixão popular pelo futebol e a influência política podem ou devem direcionar recursos que são de toda a sociedade? Principalmente quando existem outras necessidades tão urgentes na mesma comunidade. Fica aí para a gente pensar.